E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar o vídeo, quero pedir o seu like e também a sua inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo eu irei trazer uma lista de 5 tipos de ações, ou seja, eu não vou trazer nenhuma ação, nenhuma empresa, vou trazer 5 tipos de ações que faz sentido você comprar nesse momento de pânico. Lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de compra, manutenção ou venda de nenhum ativo em específico. É apenas um vídeo de interesse informativo para todos vocês que estão aqui assistindo. Nesse vídeo eu vou trazer, baseado na minha experiência e conhecimento com relação ao mercado, qual tipo de ação, qual categoria de ação faz mais sentido comprar nesse momento onde os valuations das ações na bolsa estão extremamente depreciados, as ações estão lá embaixo devido à alta nos juros. O primeiro tipo de ação que eu acho que faz sentido você comprar nesse momento são ações de empresas bem administradas, empresas que são tocadas pelo mesmo grupo há bastante tempo, um grupo que tem experiência, que tem um histórico sem passagens criminais, sem decisões equivocadas, ou seja, não aquelas empresas que trocam todo o tempo da equipe, empresas onde a equipe já faz bastante tempo que tem e que tem uma certa visão de dono, mesmo que sejam empresas corporation, digamos assim, e não tem um dono específico. É interessante você ver o comportamento dos insiders, aqueles que estão dentro da empresa, ou seja, o que eles fazem, se eles estão participando de forma ativa da empresa, comprando cada vez mais ações e participando junto, tomando decisões com a pele em risco, ou seja, correndo risco dentro da própria empresa, ou seja, defendem a empresa com garra e querem que ela dê a volta por cima. Diferente de empresas mal tocadas, onde o grupo não está nem um pouco interessado com o desenvolvimento da empresa e com os acionistas, estão apenas preocupados com o próprio bolso. Esse tipo de empresa é muito bom você ficar longe, porque mesmo que tudo esteja muito barato, esse tipo de empresa tende a ficar cada vez mais barato, mesmo quando a bolsa tiver uma recuperação. Ou seja, você vai comprar empresas baratas que vão ficar cada vez mais baratas se você comprar empresas mal administradas, empresas com uma péssima gestão. E o segundo tipo de ação que eu acho que faz sentido você comprar nesse momento são ações de empresas cíclicas, ou seja, empresas que em momentos de dificuldade elas não têm risco de quebrar porque a própria operação é cíclica, ou seja, empresas que têm um ciclo de operação, onde ela fica um determinado tempo investindo, buscando ter resultados lá na frente, e depois lá na frente ela começa a colher esses resultados e ela vai repetindo esse ciclo. Existem diversos tipos de empresas assim, onde a gente consegue uma certa previsibilidade, e quando elas chegam a um preço muito barato, é difícil, digamos, a gente imaginar um espaço maior para queda. Tudo é possível, mas geralmente quando elas chegam nesse ponto onde elas caem tanto que não conseguem nem cair mais, é um interessante momento de compra para aproveitar esse momento bom do ciclo para fazer investimentos. Geralmente empresas assim são empresas de commodities, empresas que precisam de um ciclo positivo da sua commodity como um ciclo negativo também. Então, quando a commodity está lá embaixo, extremamente depreciada, acaba se tornando um excelente momento de compra para esse tipo de ativo. Portanto, é interessante você olhar nesse momento onde a Selic está bem alta. Um terceiro tipo de ação que eu acho interessante olhar nesse momento é olhar as empresas que são mais afetadas com a alta da Selic. Geralmente a gente vê alguns setores que penalizam muito quando a gente tem alta nos juros, ou seja, empresas ligadas a consumo doméstico, empresas como varejo, educação, construção civil, são extremamente penalizadas nesse momento e meio que tudo cai igual, ou seja, as empresas boas e as empresas ruins caem muito parecido. Então, a gente vê que o comportamento das ações das construtoras, das educacionais, são muito parecidas nesse momento de alta de juros. As empresas de varejo também. Só que no meio de toda essa queda vai ter empresas bem tocadas, bem administradas e que até estão tendo lucros, mesmo nesse momento de dificuldade.
A gente consegue ver algumas empresas de construção civil, varejo, educação, que estão tendo resultados muito bons e às vezes a gente vê até resultados recordes, mesmo com a cotação lá embaixo. Então eu acho que é interessante você correr um pouco de risco maior investindo nesse tipo de setor onde Selic afeta, mas em empresas que estão tendo lucro e estão sendo bem gerenciadas apesar de toda a queda. É quase que um momento interessante de investir, porque você consegue conciliar uma queda muito forte nas ações junto com resultados muito fortes no operacional e nos fundamentos da empresa, gerando oportunidades caso a gente consiga dar a volta por cima, ou seja, os juros se mantenham mesmo que um bom tempo altos, mas depois venham a cair. As empresas que resistirem a esse momento de alta de juros serão altamente premiadas quando o negócio virar lá para frente. Portanto, agora é o momento para você investir, mas também ter estômago, ou seja, se você não tem estômago para fazer esse tipo de investimento ou não aguenta essa volatilidade, é melhor você nem realizar nesse tipo de empresa. É apenas uma dica desse vídeo. Eu espero que vocês não levem tudo ao pé da letra, digamos assim. E o quarto tipo de ação, nesse momento, que eu acho interessante você investir, são as empresas que estão pagando muitos dividendos e aproveitando para reinvestir. Ou seja, você pega esse dividendo que vai vir com um yield bem alto, já que a cotação está altamente depreciada, e recompra mais ações e vai fazendo isso consistentemente, aproveitando essas quedas e esses preços baixos que a gente está tendo nesse momento. Então, nesse momento de valuations extremamente depreciados, nada melhor do que você comprar cada vez mais ações e aproveitar esse momento para pegar esses dividendos, reinvestir e aumentar sua posição acionária. Existem empresas tão depreciadas, com a cotação tão lá embaixo, que o yield acaba ficando tão alto, mas tão alto, que às vezes você ganha um ano inteiro de Selic em um pagamento de dividendos. A gente viu algumas empresas que pagaram um yield estratosférico nesses últimos anos. Empresas que estão com a cotação extremamente largada e pagam dividendos excelentes. Nada melhor do que reinvestir esse dividendo, ganhar cada vez mais dividendos, e quando o cenário melhorar, além dos dividendos, você vai ter lucros também com a valorização dessas mesmas ações. Portanto, nada melhor que um cenário como esse, onde as pessoas acham que o risco aumentou, quando, na minha opinião, o risco diminuiu. Já que o yield está lá em cima, é muito mais seguro você comprar nesse momento do que você comprar em um momento com o yield lá embaixo, onde a cotação está lá em cima. Tem um upside muito menor do que o upside atual. Nada melhor do que isso. E o quinto tipo de ação que eu acho interessante você olhar neste momento são ações que, digamos assim, foram esquecidas pelo mercado, ou empresas fora do radar, digamos assim. Porque se as empresas que já estão no radar, aquelas empresas que todo mundo fala, que estão no índice Ibovespa, digamos assim, que todo mundo já conhece, todo mundo vive falando, já estão depreciadas, com bastante liquidez. Imagine as empresas pouco líquidas. Então, se você é pessoa física e não tem tanto dinheiro, nada melhor do que investir nesse tipo de empresa que está fora do radar, mas que está gerando resultados. Eu não estou falando para você investir em nenhum tipo de empresa bucha. Estou falando em empresas que ninguém está falando, mas que têm resultados fabulosos. A gente vê ações que ninguém fala, que ninguém investe, por exemplo, a Graziotin. É uma empresa que poucas pessoas estão falando, mas que teve uma valorização de quase 1.000.000% desde os anos 95. Ou seja, existem várias empresas que ninguém está comentando, que dão resultados consistentes, lucros consistentes, reinvestem dividendos. A família, as pessoas que fazem parte da empresa têm uma posição relevante dentro da empresa, ou seja, confiam na empresa, mas ninguém está falando. Existem empresas fora do radar maravilhosas. Então, nesse momento onde tudo está extremamente depreciado, geralmente essas ações acabam sendo até mais depreciadas, gerando um upside maior caso as coisas virem. E às vezes essas empresas estão tão descorrelacionadas com o Ibovespa que até nesses momentos de queda e de juro alto, ela nem sequer mostra um acompanhamento na cotação. Eu já vi diversas empresas onde o Ibovespa todo caía e aquela ação explodia fora do Ibovespa. E também já vi ações onde o Ibovespa só subia e ela despencava. Então,
existe uma descorrelação nessas ações mais fora do radar. Então a gente vê empresas que estão extremamente atrativas que ninguém está falando. Enfim, pessoal, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham curtido. Se você gostou, deixe seu like. E se você não for inscrito, se inscreva. Muito obrigado. Até o próximo vídeo aqui do nosso canal.